Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical para Jovens, iniciando desde a semana passada o quarto trimestre do ano 2021. Esse quarto trimestre que tem por título Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O escritor Reinaldo Odilo ele vai trabalhar de forma sistemática, trazendo para nós um ensino da Palavra de Deus com base naquilo que é apresentado no último livro da Bíblia, Apocalipse, revelado ao apóstolo João. A segunda lição tem por título Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. O texto do dia está lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Filhinhos, e já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese do texto nos diz: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. A gente vai observar que nessa lição ele vai se embasar, apesar de o textual ser em 1 João, a lição se embasará na leitura do considerado sermão profético, de Mateus capítulo 24. Antes da gente adentrar na lição, eu gostaria de trazer para os irmãos dois livros que poderiam ou poderá auxiliar você, professor, no decorrer desse trimestre. O primeiro livro, eu gostaria de apresentar para os irmãos, você compra baratinho pela internet, é a Cronologia do Fim dos Tempos. A Cronologia do Fim dos Tempos, de Ron Rhodes. Okay? É uma excelente leitura, ele vai fazer toda a cronologia de forma corrida, vamos dizer assim, evento por evento. São 17 capítulos que vai mostrar toda a divisão de como ocorrerá os fatos narrados na Bíblia. Vai servir para você, professor, que puder fazer a compra desse livro, uma visão geral da profecia bíblica, a cronologia do fim dos tempos, servirá de muito ajuda para você preparar as suas aulas. Outro livro que eu gostaria de apresentar para os irmãos é do nosso pastor Claudionor de Andrade, da CPAD, é o Dicionário de Profecia Bíblica. Dicionário de Profecia Bíblica. Os vocábulos e expressões mais significativos da doutrina das últimas coisas. Dispensa comentários, Claudionor Corrêa de Andrade, escritor de diversos livros, pelas casas publicadoras da Assembleia de Deus. Você também encontra esse livro na internet de forma fácil. Esse primeiro livro que eu apresentei é da editora Chamada, ok? Se você digitar o nome como aqui está escrito, você encontrará. E esse livro também, você encontrará ele um valor acessível. Servirá para você como base para este período que estamos estudando, o quarto trimestre, e também para o seu aprofundamento espiritual no que tange o acontecimento das últimas coisas, e não menos importante, o livro de apoio, disponibilizado junto com a revista, que tem o título da revista, Jesus Cristo Voltará, de Reinaldo Odilo, onde ele vai trazer de forma mais detalhada as informações que não podem ser muito explicadas na lição por causa da demanda do tempo, ok? Então, recomendação para os irmãos, desses 3 livros, para que você possa utilizá-los no seu aprendizado, no seu ensino e também no seu enriquecimento espiritual. E por último, não menos importante, o trazer para os irmãos o estudo da Bíblia cronológica, certo? Essa é de aplicação pessoal. Essa é uma edição especial, mas você encontra ela também por um valor acessível para nós que somos professores e precisamos investir no reino de Deus. Amém? Vamos lá. A nossa lição ela vai trazer exatamente quais são os sinais da segunda vinda de Cristo. O que é importante a gente trazer para os nossos alunos no que tange essa lição. Alguns alunos podem perguntar: por que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu? É preciso a gente entender, antes de qualquer coisa, que o calendário de Deus é diferente do calendário humano. É preciso que a gente entenda que essa ideia de que Jesus não virá, o que acontece bastante nas rodas de conversa, principalmente na internet, estão se cogitando essa ideia, e muitos estão seguindo esse pensamento, não deve corroborar o coração
do Crente Fiel, traga essa informação para os seus alunos, porque nós temos que entender que quando for perguntado a você porque Jesus está demorando para voltar, você diga, porque o Senhor é bondoso e Ele está esperando que muitos mais se arrependam dos seus pecados. Amém? O texto bíblico, como eu falei, está em Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 4, nós vamos fazer a leitura de 1 a 14, a leitura é longa, tá? Mas depois você pode dar ênfase nos versículos 5, 6 e 7, que ele faz até o versículo 7, nós temos uma divisão. Isso é interessante você observar, professor, que nós temos uma divisão. Até o versículo 7, ele apresenta tudo o que ocorrerá com o chamado de princípio das dores. Né? Aparecerão muitos dizendo que é o Cristo. No versículo 6, nós veremos guerras e rumores de guerra. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. E o versículo 8 é o divisor desse capítulo de Mateus 24, que ele diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Né? Nós teremos uma lição aí que esse princípio das dores já é vivido por nós, porque todas essas situações aqui citadas nos versículos 5, 6 e 7 já ocorrem nos dias de hoje. Então, sobre o texto bíblico, é importante ressaltar esses versículos para mostrar essa divisão. É uma questão pedagógica, didática, para que você possa compreender cronologicamente os fatos dentro do sermão profético de Mateus 24. Do primeiro tópico, antes de adentrarmos ao primeiro tópico, sobre a introdução, o que você poderia trazer para os seus alunos é que é momento de despertarmos e fazermos as escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Né? Se nós vivemos o princípio das dores, tudo que se inicia termina. Então, se está para terminar, é sinal de que Jesus voltará. E nós devemos estar vigilantes, olhando para o céu e orando, e buscando ao Senhor discernimento, para que possamos trilhar os caminhos que agradam ao coração de Deus. Amém? Primeiro tópico da lição. Sinais da volta de Jesus. Sobre esse primeiro tópico, ele vai destacar as questões das catástrofes naturais, o aumento das rebeliões e conflitos e o aumento da maldade, né? E dos conflitos também. Veja, aparece a palavra conflitos 2 vezes. Sobre as catástrofes naturais, é interessante você destacar que no meio da leitura do primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que os sinais dos últimos dias seria o sol escureceria, a lua não daria sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo, estejamos vigilantes. Veja, interessante que quando você pode trazer essa analogia que eu vou fazer agora, dizendo o seguinte, que quando Deus criou todas as coisas, lá no livro de Gênesis, né, considerado o início de todas as coisas, ele criou o sol, ele criou a divisão entre a luz e as trevas, ele criou os corpos celestes. Então veja que no fim das coisas, as coisas que foram criadas por Deus deixarão de existir dentro do período de tribulação, depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer essa comparação com Gênesis 2, que Deus criou, e Mateus 24, Deus acabou, Deus terminou. Aí você pode me dizer, o sol escurecerá. Existem dados estatísticos que dizem que o sol morrerá só apenas com 100 milhões de anos, no mínimo. Mas nós precisamos entender que o poder de Deus é soberano. E nos anos mais ou menos de 1800, eu não me recordo agora o ano preciso, 1865, se eu não me engano, houve um grande evento em que o sol se escureceu ao meio-dia. E foi necessário que se acendessem as lâmpadas e as lamparinas. Então, o poder de Deus é acima de todas as coisas. Nós devemos estar atentos e não esperar grandes eventos para que Deus retorne. E sim, estar ligados no céu. Sobre esse primeiro tópico ainda, eu gostaria de destacar o terceiro parágrafo, quando ele diz, Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mateus capítulo 24, versículo 28. Por que dar um realce a esse versículo? Porque pode ser perguntado domingo para você do que se trata esse cadáver e quem são esses abutres. Né? Se ele está na lição, pode ser perguntado. Quando Jesus falou essa frase, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, o cadáver faz relação à fé morta. Né? É como se você estivesse dizendo o seguinte, onde estiver uma fé morta, ali se ajuntarão os abutres. Os abutres é o diabo e os seus demônios. Então, se houver essa pergunta, se você quiser trazer para os seus alunos essa explicação do que se vem a ser cadáver e do que se vem a ser abutres,
você diga que o cadáver não tem nada a ver com o corpo físico, mas sim com a fé morta, né? Que nos últimos dias as pessoas apostatariam da fé. Apostatarão da fé, né? Então esse cadáver faz relação à fé morta e os abutres em relação ao diabo, né? É uma morte espiritual, né? É o fim das condições morais e espirituais da sociedade, que vão estar apodrecidas. Na verdade, já estão apodrecidas, e isso marca o princípio das dores. Ainda dentro do primeiro tópico, o que nós poderíamos destacar é ainda, já no terceiro subtópico, sobre o aumento da maldade e dos conflitos, nós observamos que a lição vai nos dizer que o período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca antes vistas. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem a resposta, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Né? É importante ressaltar aqui a questão do aumento da violência, né? Do aumento do desprezo pela vida, né? Do aumento da questão da naturalização do homicídio, naturalização dos assassinatos. Hoje já não mais impacta como impactava há umas décadas atrás. Isso é sinal de que o inimigo, Satanás, ele está descendo sobre o mundo, né? Sua grande ira, e banalizando a vida que Deus criou. Né? Que a gente, dentro do primeiro subtópico, a pergunta por que Jesus falou e nos alertou a respeito do que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Né? Esse é um ponto importante que tem aí dentro da lição destacado, uma coisinha diferente. E ele responde, né? Antes do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, ocorreram alguns eventos e sinais da terra, previstos e anunciados pelos profetas do Senhor. Não será diferente em relação à sua segunda vinda. Se houve sinais que avisavam, né, que Jesus nasceria em Belém, na sua primeira vinda, haverá também sinais da segunda vinda de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aos subsídios da lição, preparados pelos nossos professores para essa segunda lição. A paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio pedagógico. Dessa vez, nós estamos estudando a nossa lição 2, que tem por título Sinais da Segunda Vinda de Cristo. E nós temos algumas dicas pedagógicas para trazer para você, para dinamizar a sua aula. Mas antes de partirmos para as dicas pedagógicas, eu gostaria de fazer uma retificação aqui no que diz respeito à parte doutrinária da semana passada, que trata sobre o aniquilacionismo, né? Eu havia mencionado que no aniquilacionismo, nessa visão, nessa corrente, todas as almas seriam aniquiladas, né? Todas seriam condenadas. E, na verdade, todas as almas que foram condenadas, depois de um tempo, elas seriam aniquiladas, trazendo a ideia de que não haveria eternidade. E nós, como cristãos pentecostais, acreditamos que há sim a eternidade e por isso discordamos desta corrente, tá certo? Só para atualizar aqui, não serão todos, e sim os condenados que seriam aniquilados. Amém? Então, partindo para a nossa dica pedagógica, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos que abordam a segunda vinda de Cristo, esse segundo momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. Aqui nos objetivos, como o professor já apresentou, apresentar os sinais da vinda de Cristo, evidenciar alguns sinais e compreender que Cristo ensinou sobre a vigilância. Eu gostaria de me apegar a esse segundo objetivo para nós aplicarmos a nossa dica pedagógica, que é evidenciar alguns sinais da volta de Cristo. O professor vai verificar que ao longo da lição, o tópico 1 e o tópico 2, certo? Falam sobre os sinais da vinda de Cristo, certo? Os sinais da volta de Jesus. Mas eles vão falando em cima daquilo que é previsto na Bíblia, tá certo? Mas eu gostaria de trazer uma dica pedagógica que o professor vai poder aplicar em sala e trazer essa realidade para a turma, para os dias de hoje, para
a sala de aula dos dias atuais. Então, é interessante que o professor vá trabalhando esses aspectos, tá certo? Em sala de aula, esses grandes sinais, as referências bíblicas, como tem aqui no livro de Mateus, tem no livro de Timóteo também, que haverá muitos homens, né? 1 Timóteo, capítulo 3, que há homens, né, que serão escarnecedores, esfriarão. Então, haveria muitas catástrofes, muitos problemas, né? E aí, qual é a nossa proposta? O professor vai levar para a sala de aula alguns papéis, certo? E lápis, e vai pedir que os alunos elenquem que catástrofes naturais eles poderiam, que foram realmente noticiadas em jornais, que realmente aconteceram no mundo, e que eles elencassem para que pudessem se transformar, tá certo? Em análise da segunda vinda de Cristo. Então, elementos reais da vida cotidiana dos alunos. Porque qual é a nossa ideia com essa dica pedagógica? É evidenciar a realidade, a volta de Cristo, não como algo distante, não como algo histórico e mitológico, mas como algo que está às portas. Então, o professor vai solicitar aos alunos, por exemplo, no tópico 1 diz catástrofes naturais, o furacão Katrina, eles podem levantar, né, o tsunami, vários outros furacões, as ondas, né, que invadiram a Terra. Então, assim, várias coisas que já aconteceram agora, nesses últimos dias, o professor pode pedir que os alunos elenquem. Claro, o professor não vai dar a dica, deixar que os alunos por si só pesquisem. E aí o professor vai conduzindo neste momento para que os alunos escrevam. O professor pode, inclusive, dividir em grupos. Uma dupla escreve sobre isso. O aumento da maldade, então noticiários que tragam aí questões de latrocínio, de mortes sem motivo. Então, sempre há algo a trazer. Então, que o aluno faça esse levantamento, tá certo? Aumento das rebeliões, as epidemias que também estavam previstas, né? Como a pandemia agora é também um dos sinais da segunda vinda de Cristo. O sofrimento dos cristãos, a perseguição dos cristãos. Então, todos esses aspectos podem ser levantados pelos alunos. E, a partir desse levantamento, o professor vai embasando na lição, claro, e também nas escrituras, comparando com os dias atuais. Então, cada vez mais os sinais de Cristo estão mais evidentes. E é preciso haver um despertamento. Então, o professor vai conduzir e fazer o fechamento, tá? Juntamente com a lição, para mostrar aos alunos a importância da vigilância, a importância de estar preparado para este grande dia. Então, essa foi a nossa dica pedagógica. O professor pode realizar essa atividade ao longo da lição. Ela não precisa necessariamente com uma dinâmica, né? Ser realizada naquele momento pontual, pode ser realizada durante mesmo a aplicação dos sinais, né? A explicação dos sinais. No tópico 1, catástrofe, aí pede que o aluno levante, tá certo? Esses pontos aí. E assim poderão cada vez mais vislumbrar os sinais da segunda vinda de Cristo. Então foram essas nossas dicas e sugestões para o dia de hoje. Segundo tópico da lição: mais sinais da volta de Jesus. Dentro desse segundo tópico da lição, a gente observa o sofrimento e o martírio dos cristãos. Primeiro subtópico, os falsos profetas, o segundo subtópico, e o esfriamento do amor. É importante a gente observar que o martírio dos cristãos, apesar de parecer que não mais acontece nos dias atuais, ele acontece paulatinamente em diversos cantos do mundo. Nós é que somos obscurecidos por essas informações. Existe um projeto chamado Janela 1040,
porque se você pesquisar na internet, pode trazer isso para os seus alunos, essa informação, que é o local do mundo onde os cristãos são mais perseguidos. E essa janela 1040, que 1040 significa a diferença entre latitude e longitude, se você digitar no seu computador, professor, e trazer a imagem, né, você verá que é um retângulo dentro do globo terrestre, onde os cristãos são mais mortos e perseguidos nos dias de hoje. Né? E existe um projeto missionário que trabalha exatamente em cima desses locais onde ocorre essa maior perseguição, tortura e morte dos cristãos. Né? A lição vai trazer alguns dados falando que a população de cristãos diminuiu de 13,6% para 4,3%. Isso se dá em decorrência de perseguição religiosa. E ela vai trazer que, por exemplo, alguns desses falsos, né, que vão aparecer, dessas perseguições, dessas mortes corroboradas com esses falsos profetas, eles vão causar no mundo um grande esvaziamento dos cristãos de uma forma geral. 40% do mundo em 2020 era cristão, né, o que tem diminuído bastante, e hoje não chega a 300 milhões de cristãos. E essa é a lição, é um dado que a lição nos traz. Mas dentro desse segundo tópico, o que eu quero trazer para os irmãos de diferente, que a gente pode trazer para a sala, para enriquecer a sala de aula, são os falsos profetas. Você pode trazer a informação, você pode pesquisar na sua internet, falsos profetas do tempo, né, dentro do último século, e a gente gostaria de destacar um especial, que é um chamado Jim Jones. Acho que todo mundo já ouviu a história desse Jim Jones. Seria interessante você apresentar para os seus alunos esse falso profeta. Tem outros, mas esse é um dos mais expressivos, que ele vai criar uma seita chamada Templo dos Povos, né? É lá nos Estados Unidos, e ele dizia que ele era a própria encarnação do Gandhi, de Buda, de Jesus Cristo e de Lenin. Ele dizia que era a incorporação de todas essas pessoas em uma pessoa só. E o Jim Jones, né, ele pregava uma mensagem de que o fim viria e que era necessário aqueles que o seguiam estar preparados. Numa tarde de final de semana, ele envenenou 900 dos seus seguidores em uma fazenda, e todos vieram a óbito, e ele também, só que ele não estava envenenado, né, ele estava com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ninguém sabe se dizer se foi um dos que foram envenenados ou ele mesmo que tirou a própria vida. Com isso eu quero trazer e explicar para os irmãos essa questão de que não podemos esquecer. A lição nos traz isso, de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra, né, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, a gente já falou sobre isso, eu estou trazendo novamente essa informação. E nesse nosso século apareceram falsos profetas, com destaque que eu gostaria de trazer para os amados professores, esse Jim Jones, para que você possa enriquecer com um nome próprio, com um personagem verdadeiro, com fatos verdadeiros de alguém que enganou a muitos, e assim como ele, outros surgiram, continuarão surgindo, porque a palavra de Deus nos diz que isso é o princípio das dores. A lição vai nos dizer que nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento e espiritual. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Nunca é demais trazer a explicação do que é apostasia. É uma palavra que a gente está acostumado a ouvir, principalmente no seio evangélico, mas é importante você trazer para os seus alunos o significado da palavra apostasia em versículos que também falam sobre a apostasia, que nada mais do que é o abandono da fé, a renúncia, da fé, deixar de crer, deixar de acreditar, simplesmente deixar de dar crédito àquela palavra. E você poderá trazer para os seus alunos, por exemplo, o Salmo 73. O Salmo 73, eu vou abrir juntamente com os irmãos aqui. O Salmo 73 e o verso. O Salmo 73 e o verso 27. Salmo 73, verso 27. Sempre lembrando que os livros poéticos, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Cantares de Salomão, nós não dizemos versículos, nem dizemos capítulos.
Nós dizemos Salmos, dizemos o número, Eclesiastes, dizemos o número, e citamos o verso correspondente ao que a gente deseja trazer para o culto, ou para o momento que estamos fazendo a leitura. Então, Salmo 73 e o verso 27 diz: Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Esse verso, ele nos mostra que aqueles que se alongam de ti, aqueles que se afastam de ti, perecerão. E eles serão destruídos por terem apostatado e se desviaram de ti. É uma passagem diferente, das costumeiras que fala da apostasia, por isso que eu trouxe para os irmãos uma reflexão diferente sobre a apostasia. Traga esse conceito de apostasia, explique para os seus alunos que aqueles que apostatarem da fé, segundo o Salmo 73 e o verso 27, serão destruídos e perecerão longe do Senhor. Ainda dentro desse tópico, o esfriamento do amor, tem uma expressão no penúltimo parágrafo que fala sobre muitos crentes estarem vivendo segundo os prazeres deste mundo. Mas quais são, professor, os prazeres deste mundo? Que citação nós poderíamos trazer para falar sobre os prazeres deste mundo? Se você fizer a leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, vou fazer a leitura com vocês. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 19, nós vamos observar uma lista do que seriam esses prazeres, que muitos crentes estão vivendo. Veja que a lição ela é muito dura quando ele diz muitos crentes. É importante você trazer essa informação para os seus alunos, porque esta aplicação não é para os que estão fora, mas esta aplicação é para os que estão dentro da igreja. E ele vai começar relatando porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e ele vai enumerar prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. E ele continua falando de todas as outras coisas consideradas prazeres deste mundo, desta era. E é interessante que você pode até pegar, alguém pode dizer, professor, então quer dizer que só são essas, então fora essas o resto cabe. Mas observe que a sabedoria bíblica, a inspiração do Espírito Santo, a fazer com que Paulo escrevesse o livro aos Gálatas, ele observa que no versículo 21, ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Quer dizer, não só essa, mas muitas mais coisas. Billy Graham vai dizer que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque ele está fazendo referência a coisas que não estão escritas na Bíblia e que serão considerados os prazeres do mundo. E ele encerra esse tópico falando que o prazer propiciado pelo pecado e as obras da carne pode até ser agradável, porém, no fim de todas as coisas haverá o juízo de Deus. Então, que a gente possa não ter medo. O cristão ele não pode ter medo dos sinais da vinda do Senhor. O cristão ele deve ter esperança, porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais se aproxima o momento do fim, do sofrimento, das tristezas e das dores que passamos aqui na terra. Então o cristão não deve ter medo, ele deve sentir esperança, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Tenho que trazer à minha mente o que traz esperança no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico, Jesus fala a respeito da vigilância. O primeiro subtópico da última parte da lição diz sempre alertas. Ele vai enumerar mais 3 subtópicos, como é o padrão da lição, e o segundo fala sempre vigiando, e o terceiro fala sempre em oração. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13 e o versículo 33. A lição vai nos dizer que a primeira ação mencionada no texto de Marcos 13, 33 é olhar, que significa perceber.
ou estar de sobreaviso. É importante, querido professor, você trazer para o seu aluno a informação de que o olhar aqui, o olhar que Jesus estava trazendo nesse versículo não é o olhar para os sinais da vinda de Jesus. Né? Não é ficar procurando os sinais da vinda de Jesus nos telejornais, na internet, para saber mais ou menos quando será a vinda do Filho do Homem. Mas é olhar na direção certa. Quando ele diz olhai, vigiai e orai, ele está dizendo olhai na direção certa. Não se pegue com as coisas deste mundo. Olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muitos estão dormindo o sono da indiferença, a lição nos diz. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e voltarmos aos pés do Senhor, em oração e vigilância. Então, esse olhar é os olhos da mente. Traga para os seus alunos, são os olhos espirituais. Não é fixar nos detalhes dos sinais, das últimas coisas, dos últimos fatos do Mateus 24, mas é fixarmos o nosso olhar em Jesus. E é interessante que nos dias de hoje, tem muitos de nós que estão olhando os sinais e não estão olhando para Jesus. Eu vou repetir, muitos de hoje estão olhando para os sinais, procurando os sinais e não estão olhando para Jesus. Na verdade, o nosso olhar deve estar para Jesus, que é de onde vem a nossa vitória. Amém? Graças a Deus. Ainda no segundo subtópico, ele vai falar sobre sempre vigiando. Né? A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar, que significa estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto e cuidadoso. Né? O estar vigilante, né? Não é você simplesmente estar esperando a vinda do Senhor. O estar vigilante é você estar pronto para defender o ide e levar a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos proclamar o Evangelho, que nós devemos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que ser-me-eis minhas testemunhas, e quando todo esse Evangelho for pregado em todos os cantos, aí virá o fim. Então, observe que nós devemos ser vigilantes, não só na nossa vida espiritual, mas também ser vigilantes na promessa feita, ou melhor, na missão determinada por Cristo em nossas vidas. Muitos crentes estão se preocupando em salvar as próprias almas e deixando as pessoas que estão ao seu lado a revalia. Então, ser vigilante é você estar simplesmente preocupado com a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, de você e daqueles para quem você pode pregar o Evangelho de Jesus. Então, ser vigilante é simplesmente estar a postos. Né? O versículos 45, né, ao 51 do Salmo do Mateus 24, o sermão profético, ele fala sobre a parábola, né, do Senhor que deixa as suas coisas na mão de um mordomo e esse mordomo, né, maltrata os seus funcionários, né, vamos dizer assim. E observe que aquela leitura proclamada por Jesus, aquela parábola curta, rápida, de 6 versículos, ela nos mostra que a preocupação do dono da casa não era que eles roubassem, mas que eles ficassem atentos para a volta deles, para a volta dele. E eles não poderiam dormir, quer dizer, trazendo para os nossos dias, nós devemos estar vigilantes e não podemos ficar dispersos. Né? A lição já falou, dormir o sono da indiferença. Porque Jesus virá com um piscar de olhos, não podemos pestanejar, não podemos brincar. A introdução vai nos dizer isso, é momento de despertar, fazer as escolhas certas, pois o tempo do fim se aproxima. E como diz a palavra de Deus, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o último subtópico da lição é sempre em oração. A última ação determinada por Jesus era orar e entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. O Senhor se agrada quando os seus filhos buscam a sua presença e não somente os presentes. Com isso a gente observa a questão da intimidade. Né? Você traz a informação de que para estarmos vigilantes, para estarmos atentos à vinda do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus para que não venhamos a cair na indiferença, né? Na apostasia que foi tratado no segundo subtópico.
né, desenvolver uma intimidade nos dá forças para continuarmos na caminhada. Vou repetir, desenvolver uma intimidade com Deus nos dá força para caminhar com Cristo nesses últimos dias trabalhosos, como Paulo nos escreve em suas cartas. Então, que nós possamos entender que não adianta só vigiar e olhar se não estiver orando. Não adianta estar apenas atento às coisas que acontecem, buscando os olhos espirituais das coisas que estão por vir e não viver uma vida de oração. Porque sem oração é como um carro sem combustível, né? O crente, ele não se fortalece, ele não se sustém. Então a lição conclui, né, dizendo que os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. Amém. Graças a Deus. Essa foi a nossa segunda lição do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical SAD Jovens. Que você, professor, no domingo, possa trazer esse ensinamento maravilhoso da Palavra de Deus, colocando no coração dos seus alunos e também no seu coração o desejo de estar mais próximo de Deus, porque Jesus voltará. Talvez nem tenhamos tempo de terminar esse trimestre. Jesus voltará. Que estejamos, tema final de tudo que foi falado aqui, que estejamos atentos, olhando para Cristo, vigilantes em fazer a sua vontade e orando, buscando intimidade. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nossos vídeos vão ao ar sempre aos sábados a partir das 12 horas da tarde. E que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe o seu domingo e Deus abençoe a sua vida. Amém?